Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje quero conduzi-los à nossa quinta reflexão na Semana Santa. É uma alegria poder estar celebrando, relembrando, estudando, refletindo e observando todo o amor e serviço do nosso Senhor Jesus em nosso favor, e ao mesmo tempo não é apenas um momento de alegria, mas um momento de refletirmos também no motivo de Jesus ter se entregado em nosso favor. Hoje, nossa quinta reflexão, nesta quinta-feira santa, começamos a chamar dessa forma o dia da semana. Lembram que antes chamamos segunda-feira na Semana Santa, terça-feira na Semana Santa, quarta-feira na Semana Santa? Hoje não, já é quinta-feira santa amanhã, como você já sabe, sexta-feira santa, dia da paixão de Cristo, onde nós enfocaremos a obra de Cristo na cruz e, claro, todos os pormenores. Mas antes, temos uma reflexão para que possamos não apenas entender intelectualmente tudo aquilo que Cristo fez e faz em nosso favor, mas entendermos também o discipulado. Ontem nós falamos do amor, e Jesus falou: novo mandamento vos dou, que vos ameis assim como eu vos amei. E agora nós queremos trazer o texto de João 13, 1 a 17, onde o enfoque não é exatamente o amor, mas o serviço, a humildade. E uma coisa não está contrária à outra. O amor e o serviço estão juntos em Cristo e no discipulado de Cristo. Vamos juntos então refletir sobre o texto de João 13, 1 a 17, eu vou fazer várias paradas para que assim possamos refletir da melhor forma possível. É um texto mais curto, mas um texto essencial. Diz lá em João 13, 1 em diante: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aqui nós estamos diante de uma palavra que é muito cara para o evangelista João, que ele não apenas vai se remeter e citar em seu evangelho, mas também em suas cartas e até mesmo lá em Apocalipse, o amor. E quando João fala em amor, ele precisa falar do amor de Cristo. E como Cristo amou os seus neste mundo, ele está se referindo ao amor de Cristo não apenas por toda a humanidade, mas a um amor especial que ele teve pelos seus discípulos. E diz João que Jesus os amou até o fim. E aqui nós podemos compreender esse amor até o fim não apenas no aspecto temporal, mas também no aspecto de intensidade. E Jesus os amou até o fim, mesmo conhecendo quem eles eram. Que um iria traí-lo, que outro iria negá-lo, que outros iriam abandoná-lo. Ainda assim, Jesus os amou. E nós veremos de que modo ele os amou aqui em João 13 e, claro, no dia de amanhã. Versículo 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, aqui mais uma vez uma referência à traição de Judas, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Percebam que sempre há essa citação, essa relação da comunhão do Filho com o Pai. E isso vai ser muito importante amanhã. Sabendo então de tudo isso, que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus,
Levantou-se da ceia, diz o versículo 4, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E esse gesto, querido irmão, querida irmã, seguramente foi um gesto que deixou os discípulos embasbacados, perplexos, curiosos. O que o mestre fará? O que ele está fazendo? Por que ele está tirando a parte de cima da vestimenta? Isso não é normal. Isso não é a atitude de um mestre, isso é a atitude de um servo. O que? Ele está pegando uma toalha e cingindo-se com ela, está colocando a toalha em volta do seu corpo. Para quê? Imaginem os discípulos todos muito perplexos, curiosos com toda aquela situação. E em seguida, diz o versículo 5, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Que história é essa? Lavar os pés de hóspedes após chegarem em uma casa não era algo incomum, acontecia. Precisamos lembrar que não havia meios de transporte como os de hoje, as pessoas caminhavam muito, não havia calçados como hoje, normalmente eram sandálias abertas. E pessoas que caminhavam muito com sandálias abertas em um ambiente de muita poeira, de pó, um ambiente árido, como ficavam esses pés? Por isso era comum que sim, após chegarem em um lar, se a pessoa, o anfitrião, era alguém de posses e tinha servos, ele mandava os seus servos fazer isto pelos seus hóspedes, por aqueles que ele estava recebendo em seu lar. Agora imaginem vocês que os discípulos normalmente serviam o seu mestre, e não o mestre servia os seus discípulos, mas mesmo assim, normalmente os discípulos não iriam lavar os pés do seu mestre, isso não acontecia. Portanto, aqui nós estamos diante de uma cena totalmente inesperada, em que os discípulos não sabiam o que pensar, mas óbvio, Jesus era o mestre, então todos estavam lá, com os pés sendo lavados e enxugados pelo mestre. E então, quando se aproximou de Simão Pedro, sempre ele, Pedro, não é mesmo? Ele não se aguenta, ele precisa falar. Este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Pera aí. Vai lavar os meus pés? Mas o Senhor é o mestre? Eu não disse que o Senhor era o Messias? Que história é essa do Senhor lavar os meus pés? Percebam que o texto não dá totalmente essa conotação, mas nós podemos inferir isso, não podemos? E Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, Pedro, mas vai entender depois. Você vai entender, Pedro, o que eu estou fazendo, mas agora você não está entendendo, e nem os outros. A diferença é que Pedro perguntava, Pedro falava o que ele pensava, os outros, boca fechada não entra mosquito, não é mesmo? E então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Opa! O servo se insurgindo contra o mestre? Ou o servo se colocando em uma posição de servo? Peraí, Senhor. Eu sou o servo aqui. Eu não posso deixá-lo lavar os meus pés. Eu tenho que servi-lo e não o Senhor me servir. E aí qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu: se eu não lavar,
você não terá parte comigo, Pedro. E aqui eu preciso parar um pouco para trazer esta reflexão para a nossa vida, para o nosso tempo, e depois voltamos ao texto. Muitas pessoas, quando vão à casa de Deus, elas dizem assim, quando estão saindo de casa: eu vou louvar ao Senhor, eu vou até a igreja, pois eu preciso adorá-lo, eu preciso servi-lo, eu preciso servir a Deus. Mas está errado isso, pastor? Não está errado, mas está incompleto e nos dá a entender que nós só vamos à igreja porque Deus precisa da nossa adoração, Deus precisa do nosso louvor. Nós temos algo a acrescentar a Deus e nós não estamos indo para lá porque nós iremos receber algo dele. Ah, mas as pessoas, nem todo mundo que fala isso pensa assim, pastor. Pode ser. Mas as palavras nos dizem muita coisa. E deixa eu dizer uma coisa a você, querido irmão, querida irmã. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa do nosso louvor. Se eu não for à igreja, você acha que Deus vai deixar de ser Deus? Vai ser menos Deus? Se eu não louvar o seu nome, isso vai fazer diferença para Deus? Perceba, não estou dizendo que nós não devemos adorá-lo. Não estou dizendo que nós não devemos louvá-lo. E Deus se alegra, sim, do nosso louvor, da nossa adoração. Por outro lado, Ele deseja que a gente tenha um encontro com Ele, vá à igreja, muito mais porque Ele tem algo a nos proporcionar do que nós temos a Ele. O que nós temos a dar a Deus? O que nós temos para dar a Cristo? Senão os nossos pecados. O que Deus tem a dar para nós? O que Cristo nos concede? Por isso, esta frase de Jesus também precisa ser ouvida por nós. Quando nós pensamos que nós iremos servir, nós iremos adorar, nós iremos louvar antes de sermos servidos, antes de recebermos tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Se eu não servi-lo, nós não teremos relacionamento algum, porque você primeiro precisa do meu serviço, do serviço de Deus, e não eu do seu serviço, diz o nosso Senhor. Vamos prosseguir? Versículo 9, então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Óbvio, Pedro não havia entendido. Pedro não sabia o que dizer, mas ele precisava dizer alguma coisa, então essas palavras vieram à sua mente e ele disse. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. E aí, mais uma vez, temos uma referência a Judas, pois ele sabia quem ele era, quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. E depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? E aqui eu preciso parar novamente. Eu não expliquei propositadamente antes qual era o contexto desta cena que nós temos diante de nós na cerimônia do lava-pés. O contexto é a última ceia.
Jesus vai instituir a ceia. E a instituição da ceia não aparece no Evangelho de João, apenas nos Evangelhos sinóticos e também em uma das epístolas paulinas. Agora, por quê? João, ele vai demonstrar um outro aspecto da ceia. Jesus ensinou algo que era fundamental aos seus discípulos, mas ele precisava fazer com que eles refletissem no que eles haviam acabado de presenciar. Vocês compreendem o que eu lhes fiz? E claro, ninguém falou nada. Aquele que tinha mais coragem de falar, falou, e a sua resposta já tinha sido errada. Os discípulos estavam naquele momento em que os alunos ficam calados diante da sabedoria do seu professor. É necessário ouvir. Não há mais nada a falar. Nós não sabemos o que ele vai nos ensinar. Então, vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Aqui Jesus está ensinando a humildade. Jesus está ensinando os seus discípulos a servirem como ele serviu. Se ontem nós lemos que Jesus falou: novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Aqui Jesus está dizendo: sirvam como eu. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão, se as praticarem. E assim nós estudamos este texto de João 13, 1 a 17. Jesus lava os pés dos discípulos. Por que não temos esta cerimônia na igreja? Será que não poderíamos ter, além da Santa Ceia, a cerimônia de lavar pés? Algumas igrejas, algumas religiões fazem. Sabiam disso? Poderíamos fazer, não é problema. Mas aqui o ensinamento principal não está no aspecto exterior. Até porque nós poderíamos lavar os pés de uma forma hipócrita. O que Jesus está nos dizendo é que nós não devemos nos julgar melhores do que os outros. Não devemos buscar a honra e a glória deste mundo. Não devemos ficar de braços cruzados assistindo a todos trabalharem enquanto nós somos servidos. É um prazer, é uma honra, é um privilégio servir. Jesus veio para servir. E ele diz a cada um dos seus discípulos, a você e a mim: sirvam como eu servi. Nós estamos dispostos a servir. Estamos dispostos a sermos humildes, a considerarmos o outro superior a nós mesmos, a pegarmos em suas impurezas, a tocarmos os seus pés. Pés sujos, pés empoeirados, pés que não têm um aspecto bonito, pés mal cheirosos. Se nós não temos a cerimônia de lava-pés, quem sabe pudéssemos fazer pelo menos uma vez por ano. Mas mais do que isso, poderíamos sempre ter este texto em nosso coração. Ter alegria e prazer em servir.
Servir na igreja, servir em nosso lar, servir em nosso trabalho, servir na escola, na universidade, servir na sociedade, pois foi para isto que nós fomos chamados, e é para isto que estamos vivos, para servirmos. E amanhã nós iremos refletir, meditar no maior de todos os serviços, por você e por mim. Continue conosco, continue seguindo o nosso canal, os nossos vídeos, curta, comente e compartilhe. E antes de finalizarmos este vídeo, vamos fazer uma oração. Querido Deus, somos teus servos, discípulos do Senhor Jesus, mas nem sempre nos damos conta de qual é o nosso chamado. Muitas vezes nós acabamos querendo, assim como muitos no mundo, sermos servidos por Ti e por todas as pessoas. Não observamos que estamos aqui para servir. E muitas vezes, quando nós estamos na igreja ou quando nós vamos à igreja, nós queremos servir, pois nós queremos algo em troca, barganhar com o Senhor, sendo que o Senhor não precisa de nada que fazemos. Ajuda-nos, Senhor, a perceber que somos nós quem precisamos do seu serviço por nós. E que assim, servidos pelo teu amor, possamos servir aqueles que de fato precisam do nosso serviço. Fica conosco, Senhor, abençoe-nos nesta quinta-feira santa. Estamos próximos a meditar no sofrimento de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a meditarmos e a refletirmos da melhor forma e a vivermos uma vida diferente, de humildade, de simplicidade e de serviço a Ti e ao nosso semelhante. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso servo sofredor. Amém. É isso por hoje, queridos, queridas. Fiquem na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.